Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, feliz em mais uma vez estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, para a gente estudar um pouquinho mais daquilo que Deus tem nos ensinado e compartilhar com vocês, amém? Desde já eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se você puder, se inscreva. Ao final, se você gostar daquilo que você vai estar ouvindo aqui, compartilhe, né, nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Nós queremos que aquilo que um dia nos alcançou chegue a outros que ainda não conhecem o amor de Deus, que ainda não conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador. E é isso que a gente vai compartilhar um pouquinho hoje, a gente vai compartilhar do que é ser cristão. Então eu quero desde já te convidar se você gostar, depois compartilha nos seus grupos do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, para que a gente possa estar abençoando também outras vidas, amém? Bom, no estudo de hoje a gente faz uma pergunta aqui, né? O que é ser cristão? E aí é lógico que você vai poder enumerar quantas informações você tem do que você acha, do que você acredita que é ser cristão. A gente vai ser bem sucinto aqui, a gente vai ser bem objetivo naquilo que a gente quer falar hoje, né? Dos benefícios que nós alcançamos e nós temos ao sermos cristãos. Mas antes de mais nada, eu queria definir aqui de forma bem objetiva, não ao pé da letra, mas daquilo que nós entendemos o que é ser cristão de fato. Bom, eu coloquei aqui o seguinte: ser cristão é reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para sua salvação, no caso minha salvação, sua salvação, seguir seus ensinamentos e princípios. Bem simples dessa forma. Ser cristão é exatamente isso. Você reconhecer a Cristo, né? Porque cristão vem exatamente da pessoa de Cristo, de sermos seus discípulos, de sermos seus seguidores e obedecer aquilo que ele nos ensina, seguir os seus ensinamentos, os seus princípios. Isso é ser cristão. Bom, mas e que benefício tem o fato de eu ser cristão ou não? O fato de eu reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim ou não? Eu vou enumerar aqui alguns, mas antes de mais nada, eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no livro, na carta, melhor dizendo, carta de Paulo aos Efésios. Então é Efésios, capítulo 1, versículos a gente vai ler inicialmente do 3 ao 14, depois a gente vai ler alguns versículos a mais ainda na carta de Paulo aos Efésios, e depois a gente vai estar lendo um único texto na carta de Paulo aos Romanos. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Eu vou ler aqui com você. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Amém? Deus nos fez aceitável a Ele no amado, que é Jesus Cristo. Amém? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele nos possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua
Glória. Bem, então, a gente vai pegar vamos pensar alguns adjetivos que Paulo vai elencar, que Paulo vai colocar nesse texto que a gente acabou de ler, para a gente definir quais são os benefícios e o que é de fato ser cristão. A primeira que eu peguei aqui, se a gente pegar logo o versículo 3 que a gente leu, né, em que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Primeiro adjetivo e benefício que nós cristãos temos: ser abençoado. O Senhor nos abençoou, o Senhor te abençoou, você cristão, você que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Ele te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, né, nos lugares celestiais, através de quem? Através de Cristo. Através da morte e ressurreição de Jesus, você tem todas as bênçãos da parte de Deus para a sua vida. Mas aí você pode se questionar: mas por que nem tudo é benefício, nem tudo é tão bom? Por que eu passo por adversidade? Por que eu passo por lutas? Porque fato é, o Senhor te abençoou com toda sorte de bênção. Você não tem que questionar isso. Deus já te abençoou. Ah, mas por que eu não desfruto? Por que eu não vivo? Aí você vai ter que caminhar um pouco mais com Jesus, ter um pouco mais de intimidade para você entender e compreender o que de fato Ele nos chama a fazer, toda a nossa vida, como nós devemos nos comprometer com Ele, como devemos obedecê-lo, como devemos segui-lo, para que de fato nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que Ele já abençoou. Ó, fato é, Ele te abençoou. Agora, vamos viver essas bênçãos através do nosso dia a dia, através da nossa vida cotidiana com o Senhor. Não é simplesmente: o Senhor me abençoou, então eu sou abençoado de qualquer jeito. Não! Você é abençoado, as bênçãos estão liberadas para todos, não só para os cristãos. A bênção do Senhor foi liberada para todos aqueles que reconhecerem, né? Todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se torna abençoado por Deus. Bem, um outro benefício que nos é outorgado ao sermos cristãos: ser um escolhido. O Senhor te escolheu. A gente vai ler nesse texto, e muita gente deturpa esse texto, falando sobre predestinação, mas a gente vai contextualizar entendendo o seguinte: quando o Senhor usa o termo aqui, que nos predestinou para a vida, que nos predestinou para isso, nos predestinou para aquilo, entenda que aqui Paulo está sendo de forma genérica. Ele predestinou toda a humanidade. Agora, aqueles que de fato quiserem, que reconhecerem Jesus como seu Salvador, esses podem sim desfrutar. Aqueles que forem obedientes, seguidores de Jesus, como a gente determinou, como a gente leu aqui no início, né? O que é ser cristão? Ser um seguidor, ser um discípulo, né? Seguir os princípios de Jesus. Esses vão de fato, né, ser predestinados. Esses de fato são escolhidos, são predestinados. Agora, não é qualquer um que reconheceu a Jesus. Não adianta. A gente já tem pessoas que são escolhidas, que são predeterminadas a irem para o céu, a receber as bênçãos do Senhor. Não. Isso é para todos. Todo aquele que confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e obedecer e seguir os seus mandamentos, seguir os seus princípios. Precisamos ser seguidores de Cristo. Precisamos ser cristãos, como a gente leu aqui no início. Bem, um outro benefício: ser filho de Deus. Eu vou ler aqui com você. Então, olha o que ele diz no versículo 5, que a gente acabou de ler, Efésios 1, versículo 5. E nos predestinou, mais uma vez aqui, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Preste atenção, você foi... Sim, a partir do momento que você reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, você passou a ser filho. A partir do momento que você reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz, entende que Ele morreu pelos seus pecados, confessa esse Senhor como Salvador da sua vida, você é filho de Deus. Até então, nós somos criaturas, como todas as pessoas. Somos criação de Deus, né? Criados pelo Senhor. A partir do momento que você reconhece a Jesus como Salvador da sua vida, você passa a ser filho de Deus. Então, ser cristão é ser filho de Deus. Outro benefício que você alcança a partir do momento que você reconhece a Jesus como seu Salvador,
você é perdoado de todos os seus pecados. Queridos, não se sinta culpado, não carregue sobre si nenhuma culpa. Se você pecar, diz o Senhor, o próprio Senhor, através de João, o apóstolo, né, que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O que você precisa fazer quando você erra é pedir perdão, é você se arrepender, é você voltar atrás completamente, né, virar ao contrário daquilo que você estava seguindo. E o Senhor te garante o perdão. Então, uma das coisas que você recebe como benefício ao ser cristão é ser perdoado. Isso não significa que você possa cometer novos erros e estou perdoado. Não, que é exatamente o que dizem aqueles que acreditam em predestinação. Que uma vez salvo, salvo para sempre, que não importa mais o que você fizer, se você é salvo, se você é escolhido, se você é predestinado. Não. Se você não obedecer ao Senhor, se você pecar novamente e você for encontrado no final, no retorno de Cristo ou no fim da sua vida em pecado, me desculpe, mas você vai perder a sua salvação, porque salvação se perde sim. Agora, se você for obediente, se você mesmo que cometa algum erro, mesmo que você venha a pecar novamente, se você confessar o seu pecado, pedir perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para lhe perdoar, porque Ele já te perdoou a partir do momento em que você disse: Senhor Jesus, eu te recebo como Salvador da minha vida. Ele já te perdoou. Amém? Uma outra característica, um outro benefício, você se torna herdeiro. Veja o que diz, né, o versículo, vamos lá, deixa eu pegar aqui, versículo 14. Olha o que diz. Vou ler o 13 primeiro. Em quem também vós confiastes depois que ouviste a palavra da verdade. Olha só, você confiou a partir de ouvir a palavra da verdade. A palavra da verdade é: Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é o único mediador entre Deus entre o homem e Deus. Não há outro que pode te salvar, só Jesus. A partir do momento que você creu, olha então o que diz, versículo 13. Em quem também vós confiastes depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento em que você creu em Jesus, a partir do momento que você reconheceu, através de ouvir a palavra da verdade, de ouvir o evangelho do Senhor, você creu na sua morte e ressurreição, você passou a ter o Espírito Santo dentro de você. E aí, versículo 14 diz: o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O qual é a garantia da nossa herança. Sabe qual é a sua herança, querido? A sua herança é habitar nas regiões celestiais junto com o seu Deus. Porque isso te foi garantido a partir do momento que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que você passou a ter o selo do Espírito Santo em você. Ele garante a sua herança é vida eterna, a sua herança é morar com o Senhor no céu. Então esses são alguns dos benefícios que nós recebemos ao nos tornarmos cristãos. Então ser cristão é ter todos esses benefícios que nós acabamos de falar aqui. Dando sequência, acabei de falar aqui, ser herdeiro. Próximo, Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13, eu quero ler com você. Efésios 2, de 11 a 13. Efésios 2, de 11 a 13, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós no passado erais gentios na carne e chamados à circuncisão, incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Sabe o que você passou a ser a partir do momento que você se tornou um cristão? Você passou a ser um novo ser humano. A palavra de Deus vai dizer que nós nos tornamos nova criatura. Você passou a ser um novo ser humano que detém todos esses benefícios que nós acabamos de declarar e de ler aqui. Versículo 13 mais uma vez. Mas agora em Cristo Jesus,
Vós que antes estavais longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Você passou a ser uma nova criatura que agora está próxima de Deus, que agora está perto do Senhor. Você passou a ter intimidade com esse Deus. Ele passou a te chamar de filho. Ele passou a te chamar de propriedade adquirida. Ele passou a te chamar de seu. Ele é o teu Deus e você é o filho dele. Amém? Então, queridos, sabe, muitas vezes nós não temos o valor dessa identidade. Nós não sabemos de fato o que é ser um cristão. Querido, olha quanta coisa maravilhosa o Senhor determinou para a tua vida. Então, sabe, quando te perguntarem quem você é, você pode declarar essas coisas, sabe? Sabe quem eu sou? Eu sou abençoado, eu sou um escolhido, eu sou filho de Deus, Ele me perdoou, eu sou um herdeiro, eu tenho uma herança que é morar no céu com o Senhor, Ele me transformou, eu hoje sou uma nova criatura, hoje sou um novo ser humano, sabe? Eu hoje tenho, aí vamos dar sequência aqui, capítulo 2 de Efésios, do 14 ao 18, diz assim, ó, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou a parede do meio da separação entre nós. Olha o que ele fez, ele te deu uma paz que excede todo entendimento. E olha o que Paulo declara aqui, que ele, sabe, de dois, ele fez um, ele derrubou a parede do meio da separação entre nós, ele te aproximou, sabe? O Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ele te aproximou de Deus, ele quebrou a parede que existia entre nós e o Senhor, e a partir de agora nós podemos chegar a Ele, nós temos o recurso, a facilidade de nos achegarmos ao Senhor. Deus, Ele te escolheu para isso, Ele te determinou a paz. Olha o que diz o versículo 15, abolindo, capítulo 2 de Efésios, versículo 15, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo ele, pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. O Senhor agora te determinou a paz. Então ser cristão é ter paz, é possuir a paz que excede todo entendimento, porque o próprio Jesus, ele é a representação da paz. Então ele te deixou a paz com você, você tem a paz. Então entenda isso, você é abençoado, você é escolhido, você é filho de Deus, você foi perdoado, você tem uma herança nos céus, você é uma nova criatura e a paz que excede todo entendimento está em você. Cristão, servo do Senhor, quando te perguntarem quem você é, você pode declarar tudo isso, você é tudo isso, você também representa essa paz, as pessoas vão enxergar a paz do Senhor em você. Para a gente caminhar para o fim, você passa a fazer parte da família de Deus, dando sequência na leitura, versículo 19 e 20, Efésios 2, capítulo 2, versículos 19 e 20, a palavra diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. Você agora é da família de Deus. Você é filho do Senhor, você é irmão de Jesus, você faz parte da família de Deus. Você é cristão, você que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você é um filho de Deus, você é família de Deus. E versículo 20 para a gente fechar então: e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus é a principal, Jesus é o teu foco, você pode sim observar pessoas, você pode sim aprender com pessoas, mas Jesus precisa ser o teu alicerce, ele precisa ser a pedra principal, ele precisa ser aquele que você vai se espelhar, aquele que você vai se guiar. Então, palavra, muita palavra e todas essas referências que a gente acabou de verificar aqui. E para a gente encerrar, queridos, tenha certeza de que você, em Jesus, é mais do que vencedor. Romanos, capítulo 8,
quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler 3 versículos, do 37 ao 39, que diz assim a palavra do Senhor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou. Versículo 38. Porque eu estou convencido, Paulo diz isso com toda, verdade, com todo sentimento, e eu posso dizer a mesma coisa, e você pode dizer a mesma coisa. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada dessas coisas, nem a fome, nem a peste, nem a guerra, nada, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem ninguém pode colocar a culpa de se afastar de Deus, de estar longe de Deus em outras pessoas. Nós, quando vamos evangelizar, quando vamos falar do amor de Jesus nas ruas, muitas vezes encontramos pessoas que falam: eu já fui cristão, eu já fui de uma igreja, eu já frequentei, mas o pastor me decepcionou, mas eu me aborreci com um irmão, mas eu fiquei muito triste com o comportamento das pessoas. Querido, se você está baseando a sua vida em Cristo, nas pessoas, você está totalmente equivocado, porque olha o que a palavra de Deus acabou de dizer pra gente, que ninguém, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano, ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa olhar para Cristo, você precisa olhar para Jesus. Você é cristão, você é a representação do Senhor aqui na terra. Então você é abençoado, você é escolhido, você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus, você tem a paz que excede todo entendimento. E sim, queridos, você tem o amor de Deus através de você, ou em você, que não permite jamais que ninguém roube tudo isso de você. Olha quantos benefícios. Quem é que vai então tirar isso de você? Ninguém é capaz, só você mesmo tomando a decisão de se afastar. Não ponha a sua culpa em ninguém, porque ninguém, diz a palavra do Senhor, é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, voltando para a gente fechar, você é mais do que vencedor. Eu vou elencar novamente os benefícios. Você é abençoado, você é um escolhido, você é filho de Deus, você foi perdoado, você é um herdeiro do Senhor. A herança que está guardada para você é uma herança que é incorruptível, que a traça, a ferrugem não podem corroer, mas que está guardado, separado para que você receba no dia em que o Senhor te chamar, seja através da morte, seja através da vinda dele para te buscar. Que você aguarde confiante, você é uma nova criatura, você tem a paz que excede todo entendimento, você faz parte da família de Deus. E, queridos, para finalizar, você é mais do que vencedor, amém? Não deixe de acreditar em tudo isso que nós falamos aqui, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos e que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas para que outros possam ser abençoados. Aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador, que assistirem esse vídeo, entregue a sua vida ao Senhor e receba como benefício tudo aquilo que a gente acabou de falar aqui. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com vocês mais um pouquinho e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.